João, capítulo 16, versos 16 a 33. E assim diz a palavra: um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creram agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nos reunimos nesta escola dominical para estudarmos, ó Pai, a respeito do ato do Senhor de tratar o nosso coração, de tratar as nossas esperanças em meio ao mundo cheio de dificuldades. E queremos pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender plenamente a Tua palavra. Ó Deus, permita que essa palavra seja uma palavra de salvação, mas também de transformação e de esperança, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, aqui estamos nós com mais um texto extremamente significativo da palavra de Deus. Na expectativa da gente entender um pouco mais sobre esse ato gracioso de Deus, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que conhece a nossa história, de um Deus que tem poder para agir de maneira eficaz, bem diferente de nós, que muitas vezes erramos, não temos certeza de nada, se vai ser assim ou vai ser assado, ou se tudo que planejamos acontecerá como nós desejávamos e planejamos. Mas Deus tem condição, e Ele faz tudo isso. Nesse texto nós vemos a conclusão do que é chamado de discurso
no cenáculo. Foi aquele dia em que o Senhor Jesus sentou com os seus discípulos, e tem muitos quadros que fazem essa conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos, num período da noite. O que o Senhor está fazendo? O Senhor, nesse tempo, Ele está chamando os seus discípulos e traz para eles a instrução final que os seus discípulos devem ter para suas vidas cotidianas. Eles compartilharam o alimento, Jesus ensinou através disso, e ali a gente vê a ceia, naquele momento da Páscoa, que era uma festa judaica. Os discípulos souberam de coisas que intrigaram eles e colocou uma grande desorientação na mente deles. Eles entendiam coisas muito objetivas e agora Jesus fala que alguém trairia ele. A primeira coisa. E muito certamente eles ficaram olhando um para a cara do outro, dizendo: 3 anos estamos andando juntos e um de nós vai trair. E ao trair Jesus, está traindo a nós também. Isso aconteceu. Mas eles ali continuaram ouvindo Jesus falar sobre assuntos que não são fáceis. Por exemplo, Jesus fala da sua partida. Eu vou embora. Da sua ausência, não estarei com vocês. Ele fala da sua morte. E eles não entendiam nada disso, porque eles ainda não compreendiam a plenitude da mensagem que Jesus já havia trazido sobre cada um desses temas. Por isso eles estavam desorientados. Eu queria pedir que desligasse esse ar aqui, da frente, por favor. O Senhor falava desses temas desafiadores, desorientou a mente daqueles coitados. E estar desorientado, quando eu falo sobre estar desorientado, e a minha interpretação do que aconteceu aqui, é quando alguém se perde por ficar confuso, por causa da remoção de algo que é instrumento para a vida dele de apoio. É como se fosse alguma coisa que o guiasse, ele desse apoio para que ele pudesse caminhar naquele lugar, ou naquele caminho pré-estabelecido, onde Jesus falava de graça, de bondade, de céu, de alegria, de eternidade, de anjos no meio do povo de Deus adorando. Mas agora o Senhor Jesus fala algumas coisas que eles não compreendem. Como assim o Senhor não vai estar conosco? Como assim o Senhor morre? Como assim, como é que é isso, esse negócio da partida? Então, exatamente diante desse texto, diante dessa situação, Jesus está tentando ou procurando prepará-los para que eles não venham a se surpreender, mas para que tenham esperança em meus acontecimentos que virão muito rapidamente. Muito rapidamente. Jesus sabia de todas as coisas. Lembrem-se, Jesus é Deus. Jesus sabia que o futuro dele e dos seus discípulos envolveriam muitas dificuldades que geraria desorientação para os seus discípulos. E a gente vai olhar no texto bíblico e vamos ver, cada um sai para um lado. Na hora do clímax, eles não ficam com Jesus. É como se ele tivesse, Jesus, dando orientações finais para que eles pudessem enfrentar essa situação onde eu não sei o futuro. Apesar de Jesus ter falado a respeito dele várias vezes. E o que me importa aqui nesse texto é que Jesus, ele em momento algum, deixa os seus discípulos perdidos. Ele os prepara, os fortalece. Jesus lhes dá promessas para que, mesmo na tribulação, ou passando em meio à tribulação, eles pudessem ter a paz e a esperança. O Senhor Jesus estava dizendo: olha, eu desejo que vocês entendam que haverá aflições, mas vocês podem ter paz, porque eu vou estar com vocês. Vocês podem ter esperança diante das circunstâncias. E no verso 33, que é o último verso dessa parte, desse bloco que nós encontramos em João 16, Jesus diz uma frase, ele diz algo que fica na mente da gente,
No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra do Senhor de esperança é aquilo que Jesus faz, e não aquilo que eles farão. O que Jesus traz para eles como aquilo que deveria ser guardado é: Jesus sabe das minhas aflições e elas vão existir, mas eu preciso ficar em paz. Por quê? Porque Jesus passou por todas as coisas e Ele venceu. E a expressão é o mundo. As coisas que se vivem no mundo. Aquelas coisas que eu e você vivemos no mundo. E muitas vezes vivemos meio perdidos, angustiados, porque nós não sabemos exatamente como agir. E nós nos esquecemos da promessa e das palavras do Senhor, contidas nesse texto, mas contidas também na sua palavra. O que eu posso concluir para essa introdução? Todo e qualquer cristão, ele pode se encontrar num momento de desorientação, de muitas dificuldades, onde ele tem que tomar decisões. Situações que não tem como ele fugir, e ele vai ter que enfrentar. Situações onde existe uma interrogação, mas existe uma promessa. Mas essa palavra não é só para um cristão. Até mesmo um não cristão pode aprender com essas palavras do Senhor Jesus desse texto. Porque são palavras sábias que edificam. O que um não cristão pode entender dessa palavra? Ele pode entender que com fé em Cristo Jesus, essa é a máxima do cristianismo, essa fé gera uma mudança, uma transformação, uma intimidade com Deus, que me faz perseverar diante das dificuldades. Na verdadeira fé existe perseverança. Na verdadeira fé existe esperança. Na verdadeira fé existe paz, coragem para vivenciar. E essa é a temática que nós encontramos aqui nesse texto. A vitória de Cristo garante a nossa vida. Lembre-se, o que Cristo fez é suficiente. E eu preciso compreender como é que isso se dá. Eu preciso compreender, tá bom, pastor, eu já entendi. Na verdade, eu já li a Escritura e sei que tudo tem a ver com o que Cristo é, com o amor de Deus para com o seu povo e tudo aquilo que Ele nos promete, e quando promete, faz. A pergunta é, como vivenciar essas coisas no meio das aflições? Duas verdades vão ser claras para nós aqui no texto, para que a gente possa aprender e nos ajudar a vencer o mundo, como também, como que isso está ligado à vitória de Cristo. A primeira coisa que nós vamos ver, é que a tristeza, Jesus diz, ela vai se transformar em alegria. E a segunda coisa que ele traz é que os problemas existentes e reais, eles se transformarão em triunfo. E as duas coisas estão ligadas à obra de Cristo. Cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele olha para Cristo e ele pensa na vitória. Primeira coisa então, que o texto vai nos ensinar, é que a tristeza, Jesus diz, ele vai transformar em alegria. Nós vamos ver isso do verso 16 até o verso de número 24. O que a gente pode perceber? Jesus conta uma notícia completamente preocupante. Vou embora. Ele dá a ideia de morte, de não estar com eles mais. Se você voltar um pouquinho no capítulo 14 de João, capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos que os estava deixando, ele diz, eu vou embora e para onde eu vou vocês não podem ir. E eles ficaram todos desorientados naquele momento também. Tanto é que Jesus diz, por que vocês estão desorientados? Por que estão com o coração turvos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eles estavam conturbados diante da primeira afirmação do Senhor Jesus aqui, de forma clara, no final do seu ministério, que encontramos aqui, no Evangelho de João. Ele está dizendo, olha, eu vou sim, vocês vão ver que eu não vou estar mais no meio de vocês. Mas não fiquem preocupados. Observem que sempre a atitude de Deus é de zelo, de cuidar daqueles que são seus. A gente precisa ter muito cuidado, porque as situações nos levam à dúvida. Nos levam a ansiedades que são capazes de tirar de nós até mesmo uma perseverança na fé. O que o Senhor Jesus está querendo aqui? Ele está querendo preparar os discípulos para o futuro. Dar esperança para eles. Orientá-los sobre o que vem e como eles devem enfrentar. E tenho certeza que você e eu estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para estudar a Escritura, adorar o Senhor, cantar louvores. E nós o fazemos porque reconhecemos a Deus, porque sabemos de uma necessidade que existe na nossa vida, na nossa existência, daquele que sustenta. Por quê? Porque cada um de nós tem as nossas dificuldades. Cada um de nós tem as suas aflições. Em alguns momentos, desorientação, porque deu tilt em tudo. Pegou fogo no fio. Jesus fala aos seus discípulos para acalmá-los, mas eles não entendem. Parece que a afirmação que traz aflição tem a capacidade de fazer as pessoas não entenderem. Você já passou esse tipo de coisa? Quando você está vivendo um momento difícil na vida. Um dos momentos mais difíceis que a gente enfrenta na vida é quando a gente perde alguém. Alguém próximo, alguém querido, alguém amado, alguém que mora no nosso contexto. Existe uma dor, uma aflição, um sentimento que a gente não sabe falar o que é, mas que a gente sente. Dá uma ideia de desorientação e como é que vai ser a vida agora sem. Por quê? Porque fez parte da minha existência. Eu estou falando de algo totalmente climático, algo totalmente duro. Esse texto aqui tem a ver com você. Esse tipo de tristeza e aflição na vida, como profissional, ausência de emprego, dificuldades de relacionamentos, dor da alma, porque coisas foram quebradas, como diz nossa série de estudos, coração quebrados que precisam de cura. Deus é que faz isso. Ele tem a orientação, mas nem sempre a gente percebe o que é. Eles não sabiam ainda da crucificação. Eles não sabiam da ressurreição. Eles sabiam simplesmente que Jesus diz, um pouquinho eu vou estar com vocês. E a hora que vocês pensarem, eu já fui. Eles não entendiam que a morte de Jesus era vitória ainda. Para eles, a morte de Jesus seria o fim. Irmão, eu pedi para desligar, foi aquele ar ali, ó. Aqui da frente, tá? Mas Jesus, apesar deles não saberem da morte como vitória, Jesus os prepara com uma verdade consoladora. Ele diz, vai ter tristeza. No mundo vocês vão passar por provações, por aflições. Mas é passageira. Eu sei e você sabe que muitas vezes quando estamos dentro de uma circunstância difícil, nós temos a tendência de achar que aquilo vai ser para o resto da vida. Eu não vou conseguir. Aquilo vai me deteriorar, dia após dia. E Jesus diz, vai passar. Mas ele diz, mas vocês vão ter aflições. Então eu não posso chegar aqui
e consolar o coração de vocês e dizer: o verdadeiro cristão não vive aflições. O verdadeiro cristão não vive ansiedades, dificuldades, desafios grandiosos que me tiram as forças das pernas. Não posso dizer isso. Nem o Senhor Jesus disse isso. Ele disse: nós vamos passar por aflições. E é verdade, porque na medida em que nós cremos, nós temos inimigos. A partir da fé, a Escritura diz que o mundo é inimigo. Quando fala do mundo, fala daquilo que nós vivemos, que vem contra a igreja, contra aquele que crê. Nós temos um inimigo chamado diabo. Ele existe, Satanás, e ele não deseja nos ver na intimidade do Senhor. Nós temos um inimigo que muitas vezes somos nós mesmos, que ficamos sabotando o nosso coração e os nossos sentimentos. O que Jesus fala? Existe uma tristeza real. É uma tristeza desorientadora. João capítulo 16, versos 17 e 18, Jesus diz: então algum dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está dizendo? Jesus diz: um pouco e vocês não me verão. Outra vez um pouco e vocês vão me ver de novo. O que ele está querendo dizer com isso? Não vamos vê-lo. E o que significa a palavra um pouco? Jesus havia dito que estava indo, mas agora vou para junto daquele que me enviou. 16, verso 5. Estou indo para aquele que me enviou. Mas agora eles também estão perturbados e confusos com a declaração de Jesus. Daqui um pouquinho, isso vai acontecer. Eu não sei qual é o conflito que eu vivo. Naquele momento, os discípulos do Senhor Jesus, eles teriam uma ansiedade pela própria morte de Jesus. Os discípulos não sabem que Jesus vai morrer e acreditarão que tudo está perdido até a sua ressurreição inesperada. E os outros, o mundo vai achar com a morte de Jesus que eles destruíram ele. Matando, acabou. Aquele que lava as mãos e manda Jesus ser morto, por mais que ele lava as mãos, ali dentro certamente havia um pensamento: matando o líder deles, eles morrem também na sua expectativa. Foi tiro pela culatra, porque estavam cumprindo o propósito de Deus. Não era de fazer Jesus um mártir, mas era o que Deus desejava em Cristo, é fazer dele vitorioso contra a morte, para a nossa esperança. Mas eles não compreendiam isso. Eles estavam cheios de medo, de dúvida, desespero. Mas Jesus diz: é só por um pouco de tempo. Essa semana nós vimos um assassinato que mexeu com o mundo. Eu creio que não existe uma pessoa sobre a face da terra que tenha acesso à comunicação, que não tenha ouvido ou visto aquela morte bizarra, estranha, inútil, desonesta, diabólica, de uma pessoa sendo morta porque pensa e fala diferente. E para nossa angústia, cristãos, eu ouvi muito, já tinha ouvido ele, já ouvi muitos debates dele com jovens, principalmente nas universidades. Todas as respostas daquele homem tinham a ver com a Escritura, com a palavra de Deus, com as bases da graça de Deus. E eles destroem a vida dele. Eu vi um testemunho da mulher dele falando a respeito do que acontece. O que ele desejava na vida e na morte. E ela diz: ele desejava na vida ser fiel e ser depois lembrado por ser um homem verdadeiro servo de Deus, fiel. Mataram aquilo que ele ensinou? Não. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. A verdade é que enquanto os discípulos chorariam na sexta-feira da cruz,
O mundo zombaria, achando que havia vencido. O choro deles era alguma coisa que eles deveriam entender, que era um choro duro, uma situação difícil, mas Deus tinha algo preparado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no texto é que Jesus não nega que nós passamos por aflições. Queridos, isso é consequência da queda. Isso é consequência do nosso pecado diário. Isso é consequência da desobediência do homem. Quando Deus nos salva, Ele não nos santifica totalmente. Ele nos separa do mundo, mas ainda vivemos no mundo, sendo enredados por Ele, e sofremos a oportunidade de cair. Mas nós temos um Deus que diz que não vai nos deixar assim. Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos resgatar. Porque o servo de Deus, ele persevera, porque Deus os preserva. Deus preserva você. Deus cuida de mim e de você. E é por isso que perseveramos na nossa fé. É por isso que, apesar das aflições, nós vivemos, esperamos nas promessas e glorificamos a Deus por causa disso. Esse é o nosso grande escudo da existência. Esse é o nosso escudo de expectativa, de esperança. Mas Jesus não diz simplesmente, olha, vocês vão passar por aflições. Logo depois ele diz que existe uma alegria. Não é uma qualquer alegria. É uma alegria garantida. É uma alegria que Ele vem dar. No verso 19 ele diz, Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez, um pouco, me verão de novo? Todos nós, como eles, precisamos entender essa expressão, um pouco. Alguém que está conversando com você, e você precisa de um apoio, ou de algo que essa pessoa está trazendo, você diz, me traz aí, ela diz, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho quer dizer, não é agora, mas daqui um pouco. Daqui a algum momento eu vou estar aí. O tempo não vai prejudicar. Pode ficar tranquilo, eu estou levando. Pode ficar tranquilo, eu vou aí te ajudar. Eu vou segurar a escada para você subir nela. Vem aqui me ajudar porque eu vou subir na escada para que ela não escorregue. Pode ficar tranquilo, eu estou aí. E o indivíduo vem, põe o pé igual todo mundo faz e segura aquela escada. Apesar de que não se usa muito mais escadas assim. Mas é exatamente isso. O pouco dá a ideia, não de que não vem, não de que vão atrás, não de que não está atento à necessidade, não que esqueceu, não nada disso. Um pouco dá a ideia de que já estou chegando. E aqui vem a diferença de um pouco nosso e um pouco de Deus. De repente a gente diz, olha, espera um pouco que eu vou levar. Eu sofria muito com aluno no seminário. Muito. Nos meus 30 anos ali foi difícil. Ontem Kátia também estava ali trabalhando com as fichas dela da pós-graduação que ela ministra. E eu falei, e aí tem aluno atrasado? Ela disse, sempre. E lá no seminário também sempre. E era aquele aluno que vinha e falava, estou entregando, amanhã eu entrego, professor. Aí acabava o dia e nada de entregar. Pedia mais 2 dias, mas você entrega. Aí chega 2 dias, ele, mas que não sei o quê, eu fiquei com dor de barriga, aí é 1000 coisas. É um pouco de homem, de ser humano, que não confirma aquilo que ele promete. Só que Deus é diferente. Um pouco traz uma expectativa. Então esse conceito, queridos, é um conceito familiar, mas que muitas vezes a gente esquece a importância dele. Especialmente se o seu pouco tempo parecer um longo tempo. Parece que não vem nunca. Parece que não vai acontecer nunca. Eu fico imaginando os discípulos durante 40 dias, aguardando a vinda do Espírito, que Jesus disse que haveria de mandar.
Daqui a pouco eu vou mandar o Espírito. E eles estão 40 dias dentro do lugar lá em oração, em Jerusalém. E será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que não está demorando demais não? Será que Deus vai mandar mesmo? Eles eram seres humanos como eu e você. Um pouco, quando parece longo para nós, dá uma ideia de dúvida. Mas Jesus mostra que todo discípulo precisa entender esse princípio de pouco tempo, à luz do que Deus é e à luz do que Deus faz. Em João 16, 20, Jesus diz: vocês vão chorar e vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Ele está dizendo, olha, vai acontecer alguma coisa que esse mundo caído vai gostar demais. Matamos ele, matamos Jesus, o líder deles, acabamos com eles, E você fala, que absurdo. Mataram alguém que tinha uma ideia e trazia bem, e curava pessoas, e expulsava demônios e tudo. Uma pessoa de carinho, uma pessoa de amor, a mensagem dele era pura, santa, mexia com o coração da gente. Não é possível, todo mundo sabe disso. E aí na hora do vamos ver, eles matem ele, matem ele, matem ele. Não foi só aquela vez que isso aconteceu na história. Estamos vivendo isso hoje. Quando preparava esse sermão, baseado nesse evento, muitas coisas vieram à minha mente e ao meu coração. Existem mortes de muitas pessoas boas, que são mortes desonestas, arrancadas, mas são pecadores. Mas a morte de Jesus e o lamento por ele é diferente. Ele é Deus. A Escritura diz que nele não existe pecado algum. Ele é amor. Esse sacrifício foi algo que deveria ter o tempo de luto. Deus queria que os seus discípulos chorassem. E ele diz, vocês vão chorar e vocês vão lamentar. A morte de Jesus, na sexta-feira santa, é momento de tristeza, de lembrança da necessidade de um ato tão cruel. E que por mais que a gente tente descrever isso e colocar a imagem, vai ficar ainda distante. O filme Jesus, de alguns anos atrás, do Mel Gibson, a cena mais difícil de assistir que eu já tive no cinema, quando eu fui ver esse filme, foi exatamente o momento da crucificação. Como Mel Gibson conseguiu pegar detalhes do Evangelho de Marcos e colocar naquele filme. Você sabe que teve manifestações na mídia pública por causa da crueldade que Jesus passou e como foi apresentada a crueldade dele. As pessoas não conseguiam ver. As pessoas não conseguiam imaginar. E eu fico imaginando que por mais que aquilo tenha sido cruento, cheio de sangue, tenha sido doloroso, tenha sido algo terrível, foi mais terrível ainda. Porque o Deus da vida estava sendo tratado daquele jeito. Ele estava sofrendo sobre ele a culpa e a condenação de cada um daqueles que ele haveria de salvar. Ele estava sofrendo o juízo que deveria ser sobre nós, ele recebeu de todos de maneira intensa, ali naquele momento. Que tamanho é esse de dor? Eu não dou conta de suportar o meu próprio, ele suportou o meu e o seu que crê nele. Só Deus podia fazer isso. Deus, que era homem também, mas ele sofreu. E Jesus diz, vocês vão sofrer, não tem como fugir disso. E o mundo vai se alegrar. O verso 20, ele é o grande contraste para aqueles que seguem Jesus. Frequentemente as circunstâncias históricas, a perspectiva predominante no mundo, vai seguir caminhos assim, vai nos direcionar. Mas esses caminhos são distintos daqueles que nós, o povo de Deus, temos que adotar pelos discípulos de Cristo. Isso é parte
da razão pela qual ser um seguidor de Jesus pode ser um pouco desorientador às vezes. É totalmente diferente de tudo e de todos. Como você pensa e o que você espera pode ser tão diferente do sistema, do mundo. Muitas vezes você pode se sentir meio louco e falar, puxa, mas eu estou indo contra a maré. O mundo via a morte de Jesus como uma finalização da obra de um profeta agitador. Mas os discípulos, eles testemunharam a morte do seu líder, seu amigo e alguém que eles pensavam que seria o rei de Israel até então. Por algum tempo eles viram a crucificação como um desastre, mas é como se Deus estivesse dizendo assim, espere até domingo. Ele já havia dito para eles, destrua esse templo, em 3 dias eu construo ele de novo, se referindo a ele. Eles não estavam entendendo nada. O que Jesus está dizendo agora para os seus discípulos é, as coisas vão mudar. Sua tristeza vai se transformar em alegria. É passageiro, porque o que Deus tem para nós é eterno. Por mais que eu sofra aqui, na eternidade não haverá isso. E a eternidade é algo que nós não temos nem noção de como isso aqui é pequeno. Como esses dias são passageiros. E essa transformação, ela se torna algo central na vida do cristão, do cristianismo. Nós precisamos entender que a sexta-feira leva ao domingo. A sexta-feira da morte leva ao domingo da ressurreição. A obra de Cristo não é só aquela que trata o nosso sofrimento, mas é aquela que vence o nosso sofrimento. Não é só aquela que mostra para mim o meu pecado, que colocou Jesus Cristo na cruz na sexta-feira, mas é o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, o consolo de Deus, que me arranca da morte com a sua ressurreição. A Escritura não diz que houve só sexta-feira santa, mas a Escritura diz, depois dela vem o domingo de ressurreição. Querido, as aflições elas passam porque Jesus fez tudo o que era necessário. E para mostrar com a sua própria vida, morte e ressurreição, de que Ele está cuidando de nós. E era isso que o Senhor Jesus queria que aqueles primeiros discípulos compreendessem. A sua tristeza se transformará em alegria. Esse contraste da sexta para o domingo, da morte para a ressurreição, não é simplesmente uma parte da história da ressurreição. Isso deve e vai moldar a forma com que os discípulos viveriam. E mudou. A partir daquele momento, os discípulos ficaram com toda a disposição de sofrer qualquer coisa e qualquer aflição, por amor àquele que os amou primeiro. Para que a gente possa compreender melhor, Jesus usa aqui uma ilustração. É uma ilustração muito bela, a ilustração do parto. A mulher que está grávida e começa aquele momento do parto. O parto é uma coisa muito louca. Algumas mulheres, elas dizem que é uma dor que não dá para dizer. E eu fico pensando aquelas mulheres que ficam horas e horas e horas ali, contrações e aquilo tudo, e a criança não nasce, como aquilo deve ser desesperador. O texto diz, a mulher quando está para dar à luz, fica triste, é porque ela sabe que vem sofrimento, porque chegou a hora. Aí Jesus diz, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Aquela mulher que chorava, suava, sofria, ficava vermelha de tanta força que fazia. Quando a criança nasce, você vê aqueles vídeos da neném sendo colocado aqui em cima da mãe. Você vê aquele ar de alegria, de satisfação. E ela se esquece rapidamente do que acabou de acontecer. Tamanha dor.
porque algo que está aqui sobrepõe a tudo. Essa alegria me faz esquecer o resto, me faz viver tudo aquilo. Por que uma mulher tem um segundo filho? Porque a alegria de ter o filho e de tê-lo no seu colo é muito mais significativo do que qualquer dor e risco que ela possa vir passar. Caso contrário, não teria justiça, não haveria lógica numa mulher ter mais de um filho. A dor é intensa, mas logo é substituída pela alegria do nascimento. Assim também seriam com eles, Jesus está dizendo. O luto da morte seria substituído pela alegria da ressurreição. Olha só o que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos. Ele está falando daquilo que Cristo é e faz, morre e ressuscita por nós. E está pegando tudo isso e colocando na vida diária das pessoas. Vocês têm que saber que aflições existem, mas elas passam. Eu estou com vocês. Eu é que dou a vitória a vocês. E a vitória que eu dou a vocês é baseado na vitória de Cristo por vocês, na cruz e na ressurreição. Os discípulos certamente entenderam essa ilustração do Senhor Jesus, porque não é difícil entender. Jesus deixa claro no verso 22, aí o texto diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, nem as aflições. É isso que ele está dizendo. A alegria que um cristão tem, baseado em Cristo e na obra de Cristo a seu favor, é suficiente para manter nele a alegria, mesmo sabendo que no mundo vamos passar por aflições. O que o Senhor Jesus está dizendo, o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém pode tirar essa alegria de vocês. A obra de Cristo é perfeita, é suficiente para alegrar o coração de vocês. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo. Não é uma alegria circunstancial que eu estou vivendo aqui, nas coisas que estão acontecendo, mas é a alegria de ter um Deus habitando no meu coração, que merece todo louvor, toda honra e toda glória, e que faz a minha vida hoje ser feliz e eternamente, apesar das circunstâncias. Essa é uma promessa que nós encontramos na Escritura, de uma maneira geral, irmãos. Olha só, Salmo 30, no verso 5. É provável que alguns de vocês sabem esse texto de cor. E o texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí. Quem disse isso? O Senhor. Você vai dormir chorando, mas calma, eu vou te trazer alegria. No verso 22, vocês estão tristes agora, João 16, 22, mas eu os verei outra vez, o coração de vocês se alegrará, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. E isso moldou a forma dos discípulos viverem. E deve moldar, formosear, como eu e você e todos os cristãos vivemos. Caso contrário, não é cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é alegre, em meio de um mundo que produz tristeza. Mas a alegria é maior do que a dor de viver no mundo. E Jesus ainda complementa isso de uma forma muito linda, mostrando que a alegria completa, ela se dá na comunhão com Deus. E essa comunhão aqui ele apresenta através da oração, mostrando que a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, abriria um novo caminho com o Pai. João capítulo 16, verso 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Naquele texto de João capítulo 14, no verso 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus abriu o caminho para que nós possamos chegar ao Pai, chegar no Pai, chegar no Santo, no Eterno, nos céus, na morada celestial, naquilo que Deus tem reservado para nós, no Canaã celestial. É isso que significa. Significa que a obra perfeita da redenção, morte e ressurreição de Cristo, garantem acesso direto ao Pai através de Cristo. Vocês se lembram de Hebreus capítulo 10? Nós já lemos e estudamos aqui. Do verso 19 a 22, é lindo o texto, ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Santuário era o lugar onde o povo tinha comunhão com Deus. E ele diz, temos ousadia agora para entrar. Ele diz, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ei, eu entro agora no Santo dos Santos, porque Deus abriu o caminho, foi a morte e a ressurreição de Jesus. E ele diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Aí ele diz, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Como Jesus acalentou o coração deles com a alegria da comunhão com o Pai. Como isso se dá? Através do Filho. O que o Senhor Jesus está dizendo, e quer que eles compreendam, é que não existe consolo e nem comunhão com Deus, a não ser que seja através de Jesus. E quando Jesus está presente na sua vida, Ele transformará tudo em alegria. Isso, irmãos, é fundamental para entender quando surgem momentos, quando existem estações desorientadoras na nossa vida. E todos nós passamos por isso. Em algum momento, as dificuldades batem na porta da gente. Você não tinha aberto a porta. Você estava tudo bonitinho, certinho, arrumadinho. Suas contas certinhas, o alimento certinho, a convivência gostosinha. Tudo certinho. E aí vem o... E não pede permissão. Bate na porta e vai entrando. Não perde. Eu me lembro do tempo da Covid. Foi mais ou menos assim. A hora que a gente viu, estava tudo arrebentado. Pessoas morrendo, ficando doentes rapidamente, sofrendo. Famílias inteiras. Kátia trabalha numa região e dava assistência a uma família. Todos da casa morreram. Só ficou a casa. Que loucura. E nós nos vimos naquela situação que nós não tínhamos para onde correr. Aí a gente ficava em casa, uma vez por dia, às 7:30 a gente abria a reunião de oração, para ter comunhão com os irmãos e para chegar na presença do Pai, que era a nossa única esperança. Ser cristão significa viver regularmente com tristeza, esperando que a alegria venha. Isso vai acabar. Os discípulos acreditam que a tristeza se tornará em alegria. Você crê nisso? Você crê que a tristeza se transforma em alegria? Boa pergunta. Porque é isso que Jesus está ensinando para mim e para você, e que ensinou para os seus discípulos. Você acredita que a tristeza se transforma em alegria? A sua alegria está enraizada nessa comunhão com Deus, conquistada por Jesus na obra perfeita dele? Porque a alegria está aqui. Vocês vão passar por tristeza, por aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. Eu conquistei a sua paz, a sua libertação, a sua alegria. Outro ponto que nós temos aqui no texto
e esse ponto eu vou deixar para a semana que vem, mostra que os problemas, eles se transformam em triunfo. E semana que vem nós vamos trabalhar sobre isso. Ou seja, o Senhor Jesus vai dizer, olha, o que é triunfo? Triunfo é vitória. Então, mais do que alegria, Deus nos dá vitória. Ele nos dá alegria no que Ele fez. E Ele nos dá alegria e vitória no que Ele faz em nós. E semana que vem nós vamos meditar nisso. Se Deus quiser. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor, com a tua bondade que não tem tamanho, não pode ser medida. Não podemos entender a profundidade da sua sabedoria, do seu amor. Não podemos entender a altura, a largura. Não podemos entender nada, porque é muito maior do que imaginamos. E quando nós vemos coisas como essas, que o Senhor traz, o Senhor Jesus tratando os seus discípulos no momento da aflição, e trazendo um princípio de vida para eles e para nós, a nossa alma se regozija também. Oh Deus, o Senhor é a nossa alegria. Mas o Senhor também é o Deus que permite as aflições. Ó Deus, dê-nos sabedoria para vivermos cada dia com a esperança certa de que o Senhor vence todo o mal e nos traz paz, nos traz aquilo que nós mais precisamos, a vida em plenitude. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós que está aqui. O Senhor sabe as aflições que cada um de nós tem no coração. E eu imploro para que o Senhor abra a mente e o coração de cada um de nós, para que nós possamos olhar para Ti, nós possamos ver a cruz vazia, possamos ver a obra completada, e possamos tranquilizar o nosso coração, porque o Senhor nos traz a certeza da vitória. Ó Deus, faça isso na nossa vida, Pai. Trata a nossa ansiedade, perdoa os nossos pecados, traga alento à nossa alma, consola o nosso ser. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.